Charlie Kirk não era um político comum. Aos 31 anos, ele já era uma das vozes conservadoras mais influentes dos Estados Unidos, fundador da Turning Point USA, amigo próximo de Donald Trump e conhecido por debater em universidades pelo país inteiro. Ele adorava o confronto de ideias, o calor do debate, a troca de argumentos. No dia 10 de setembro de 2025, Charlie estava fazendo exatamente isso na Utah Valley University. 3.000 pessoas se reuniram ao ar livre para ouvi-lo falar. O evento estava tranquilo, o céu estava limpo e Charlie estava no seu elemento, gesticulando, argumentando, defendendo suas ideias conservadoras como sempre fazia. Então, um estalo ecoou pelo campus. Charlie levou a mão ao pescoço, cambaleou e caiu. Um único tiro de rifle, disparado de um telhado próximo. Em questão de segundos, o homem que vivia para debater foi silenciado para sempre. O atirador? Tyler Robinson, 22 anos, que mais tarde confessaria o crime online antes de ser preso. O impacto foi imediato e devastador. Democratas e republicanos se uniram em condenação. Trump declarou que dariam a Charlie a medalha presidencial da liberdade póstumamente. Mas o mais assustador foi ver como, nas redes sociais, algumas pessoas celebraram sua morte. Sim, celebraram. Pessoas foram demitidas de seus empregos por comemorar o assassinato. E aqui está a ironia cruel. Charlie Kirk, que passou a vida defendendo o debate livre de ideias, foi morto justamente por alguém que escolheu uma bala ao invés de palavras. Sua viúva, Erica, prometeu continuar seu trabalho, mas o vazio deixado é imenso. Um jovem pai de 2 crianças morto aos 31 anos por ousar ter opiniões políticas. Marielle Franco cresceu na Maré, uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro. Mas ao invés de se deixar vencer pela violência, ela decidiu combatê-la com política. Socióloga, feminista, negra, lésbica, Marielle carregava em si todas as minorias que defendia. Em 2016, foi eleita vereadora com mais de 46.000 votos. Ela incomodava muita gente. Denunciava milícias, questionava operações policiais, defendia direitos humanos em lugares onde falar isso podia ser sentença de morte. E Marielle sabia dos riscos. Dias antes de morrer, ela havia denunciado a violência policial em Acari. Ela escreveu no Twitter: "Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe?" Na noite de 14 de março de 2018, Marielle saiu de um evento sobre empoderamento de mulheres negras na Lapa. Estava no carro com seu motorista Anderson Gomes e sua assessora. Por volta das 21h30, na rua Joaquim Palhares, no Estácio, um carro emparelhou com o dela. 13 tiros foram disparados. 4 atingiram sua cabeça. Anderson também morreu. A assessora sobreviveu para contar a história. O Brasil parou. O mundo se chocou. Manifestações tomaram as ruas. Marielle presente se tornou um grito de guerra. Mas o mais assustador veio depois. As investigações revelaram conexões com milícias, com policiais, com o submundo do poder no Rio. 2 ex-PMs foram presos como executores. Mas quem mandou matar? Anos depois, as investigações apontaram para os irmãos Brazão, político e contraventor, como mandantes. A morte de Marielle expôs as entranhas podres da política carioca. Uma mulher que lutava com palavras e projetos de lei foi silenciada por balas de fuzil. Deixou uma esposa, uma filha e se tornou símbolo mundial de resistência. Marielle virou semente, mas o preço foi sua vida. John Fitzgerald Kennedy representava uma nova era. Jovem, carismático, católico irlandês, em um país de elite protestante. Eleito em 1960, JFK trouxe glamour e esperança para a Casa Branca. Jackie, sua esposa, transformou a presidência em Camelot. Tudo parecia possível. Kennedy enfrentava inimigos por todos os lados. A máfia o odiava, porque seu irmão Robert, procurador-geral, declarou guerra ao crime organizado. A CIA desconfiava dele depois do fiasco da Baía dos Porcos. Os militares queriam guerra com Cuba e Vietnã. Ele buscava paz. Os segregacionistas do Sul o viam como traidor por apoiar direitos civis. Em 22 de novembro de 1963, Kennedy foi a Dallas, Texas, território hostil, para tentar conquistar votos para a reeleição. O sol brilhava. Jackie usava seu famoso Taylor rosa. A multidão acenava. O carro presidencial conversível desfilava pela Dealey Plaza. Às 12h30, o primeiro tiro. Kennedy leva as mãos à garganta. Jackie se vira para ele, confusa. O segundo tiro erra. O terceiro explode sua cabeça. Jackie grita, tenta recolher pedaços do crânio do marido. Sobe no porta-malas em pânico. O agente secreto pula no carro em movimento. É tarde demais. Lee Harvey Oswald, o suposto atirador solitário, é preso. 2 dias depois, Jack Ruby o mata na frente das câmeras. Conveniente demais? A comissão Warren diz que Oswald agiu sozinho, mas ninguém acredita completamente. Máfia, CIA, cubanos, russos, Lyndon Johnson? Até hoje, 60 anos depois, não sabemos toda a verdade. O impacto foi sísmico. A América perdeu a inocência naquele dia. A teoria da conspiração nasceu ali. E o mais trágico, Kennedy tinha 46 anos. Seus planos de retirar tropas do Vietnã, de cooperação com os soviéticos, de direitos civis, tudo morreu com ele. Quantas vidas seriam salvas se aqueles tiros não tivessem sido disparados? Shinzo Abe não era apenas um ex-primeiro-ministro.
Era o estadista japonês, o líder que mais tempo ficou no cargo, arquiteto das relações modernas do Japão com o mundo. Mesmo depois de deixar o cargo, sua influência era imensa. Naquele dia, ele estava em Nara, fazendo campanha para um candidato do seu partido. O cenário era tranquilo, quase bucólico. Algumas dezenas de pessoas, seguranças relaxados, afinal, isso era o Japão. Abe falava sobre economia quando um homem se aproximou por trás. Tetsuya Yamagami. 41 anos, ex-militar, carregava uma arma caseira que ele mesmo construiu. Algo que parecia saído de um filme steampunk. O primeiro disparo falhou. Abe se virou confuso. O segundo acertou. 2 explosões de chumbo caseiro. Abe caiu, sangue se espalhando em sua camisa branca. O Japão assistiu em choque ao vivo. Helicóptero médico, hospital, nada adiantou. Às 17h03, Shinzo Abe foi declarado morto. O motivo? Surreal. Yamagami culpava Abe por supostamente promover a Igreja da Unificação, uma seita que havia arruinado financeiramente sua mãe. Nem era pessoal contra Abe especificamente. Era loucura, ressentimento, uma mente perturbada com acesso a materiais para fazer uma arma. O impacto abalou o Japão profundamente. O país que se orgulhava de não ter violência política há 60 anos viu seu maior líder ser assassinado em plena luz do dia. As leis de segurança foram revistas. O funeral de Estado reuniu líderes mundiais, mas a inocência japonesa morreu junto com Abe. Martin Luther King Jr. sabia que ia morrer. Não era paranoia, era matemática. Ameaças diárias, atentados anteriores, o FBI o vigiando, segregacionistas querendo sua cabeça. Na noite anterior à sua morte, ele fez seu discurso profético. Eu vi a Terra Prometida. Talvez eu não chegue lá com vocês. 4 de abril de 1968. Memphis, Tennessee. King estava apoiando uma greve de lixeiros, porque para ele, direitos civis incluíam direitos trabalhistas. Hospedado no Lorraine Motel, quarto 306, ele se preparava para um jantar. Às 18h01, saiu para a varanda. Ben, toque Precious Lord para mim no jantar, ele disse ao músico Ben Branch lá embaixo. Foram suas últimas palavras. O tiro veio de uma casa de pensão do outro lado da rua. A bala atravessou sua bochecha direita, destruiu sua mandíbula, viajou pela espinha e se alojou no ombro. King caiu. Os companheiros apontavam freneticamente para de onde veio o tiro. James Earl Ray, um criminoso de carreira, racista, confesso, foi preso 2 meses depois no aeroporto de Londres. Confessou, depois voltou atrás. Teorias de conspiração floresceram. O FBI queria King morto? Houve múltiplos atiradores? A família King acredita até hoje que Ray foi bode expiatório. O impacto foi explosivo. Literalmente. Mais de 100 cidades americanas pegaram fogo em revoltas. Washington D.C. teve que ser protegida por tropas. A não violência que King pregava morreu com ele naquela varanda. O movimento dos direitos civis se fragmentou, radicalizou. King tinha 39 anos. 39. Imagine o que ele poderia ter feito com mais 30 anos de vida. Quantos discursos, quantas marchas, quantas mudanças. Mas talvez sua morte tenha acelerado mudanças que levariam décadas. Mártires às vezes conseguem na morte o que não conseguiram em vida. Yitzhak Rabin era um improvável arquiteto da paz. General, herói de guerra, conquistador de Jerusalém em 1967, ele representava a força militar israelense. Mas em seus últimos anos esse guerreiro se transformou em pomba, apertando a mão de Yasser Arafat, devolvendo territórios, buscando paz. Metade de Israel o amava por isso. A outra metade o chamava de traidor. Manifestações violentas, rabis lançando maldições místicas, cartazes o retratando com um uniforme nazista. O ódio fervia, especialmente entre nacionalistas religiosos que viam a terra de Israel como presente divino e inegociável. 4 de novembro de 1995. Tel Aviv. Uma manifestação pela paz reuniu 100 mil pessoas. Rabin discursou, até cantou junto Shir LaShalom, Canção pela Paz. Desceu do palanque por volta das 21h30, caminhando em direção ao seu carro. A segurança estava relaxada, afinal, judeu não mata judeu, era um mantra. Yigal Amir provou o contrário. Estudante de direito, religioso extremista, se infiltrou na área VIP. 3 tiros a queima-roupa. 2 balas atingiram Rabin, uma seu guarda-costas. No hospital, descobriram que as balas eram especiais, alteradas para causar máximo dano. Rabin morreu na mesa de cirurgia, Israel entrou em choque. Judeu matou judeu. Pior, um jovem religioso matou o primeiro-ministro por acreditar estar cumprindo ordem divina. Amir disse no julgamento que salvou o país, que Rabin era um Rodef, perseguidor, segundo a lei judaica. O processo de paz morreu com Rabin. Netanyahu assumiu. A direita voltou ao poder, os acordos foram abandonados. Palestinos e israelenses continuam morrendo até hoje. Uma única bala, disparada por fanatismo religioso, mudou o destino de milhões. Amir está preso perpetuamente, mas o estrago estava feito. A história mostra. Países que normalizam o assassinato político não se tornam mais pacíficos ou prósperos. Se tornam espirais de vingança, onde cada morte justifica a próxima, onde o poder pertence a quem tem mais armas, não melhores ideias.
E aqui vai o alerta mais importante. Estamos vendo isso acontecer agora, em tempo real. Líderes sendo mortos, pessoas comemorando, o discurso se radicalizando. A história está se repetindo diante dos nossos olhos. E muitos estão ocupados demais torcendo por seu time para perceber que o jogo todo está acabando. Não importa se você é de esquerda, direita ou centro. Quando a democracia morre, todos perdem. Porque no final, quando as palavras são substituídas por balas, não sobra ninguém para debater. Apenas cemitérios cheios de heróis e traidores, todos igualmente mortos, todos igualmente silenciados. E agora eu quero saber de você. Você conhecia todos esses casos? Qual mais te impactou? E mais importante, você consegue condenar a violência mesmo quando é contra alguém que você discorda? Comenta aqui embaixo, mas lembra, estamos aqui para debater com palavras, não com ódio. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no canal a gente continua revelando as histórias que moldaram nosso mundo, sempre lembrando que conhecer o passado é a única forma de não repetir seus erros. Até a próxima!